Olá, queridos, graça e paz. Hoje nós seguimos aqui caminhando pela palavra, não apenas para conhecer a história, mas para enxergar um coração de Deus em cada detalhe. E nesse caminho aí que nós estamos percorrendo, também permitir que o Senhor revele o nosso próprio coração. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Uma Bíblia que é viva, que respira e que nos encontra nos dias bons e também nos dias difíceis. Hoje nós vamos percorrer os capítulos 25 a 27 de 1 Samuel, onde nós vamos ver que decisões tomadas ali no calor da emoção pode trazer consequências terríveis. Vamos ver um homem segundo o coração de Deus sendo tratado, moldado, provado, e ver que muitas vezes o medo pode nos levar a lugares que Deus não nos pediu para ir. A história aqui continua avançando e agora ela entra em um lugar mais profundo e muito humano, onde não são apenas as batalhas externas que importam, mas principalmente aquilo que acontece dentro do nosso coração. O capítulo 25 começa com uma perda muito dolorosa, uma perda muito significativa. Samuel morre e a morte dele reúne todo Israel para lamentar. Não é apenas a morte de um homem, é o fim de uma estação inteira, porque Samuel foi aquele que ouviu a voz de Deus quando ninguém mais ouvia. Samuel ungiu reis e sustentou espiritualmente uma geração. E agora ele não está mais ali. E para Davi, mesmo que o texto não descreva isso de forma muito clara, é um peso. Porque Samuel ele representava direção, cobertura, referência espiritual. E agora Davi continua, mas sem aquela presença tão marcante ao seu lado. E essa ausência ela não afeta apenas Davi de forma pessoal, ela impacta toda uma nação. Sem a liderança espiritual de Samuel, o povo fica mais vulnerável, e isso mais à frente trará consequências sérias na relação entre Israel e os filisteus. Davi desce ao deserto e é nesse cenário que uma história intensa começa a se desenrolar. Surge ali um homem chamado Nabal, muito rico, cheio de bens, de recursos, mas com um coração completamente fechado. A Bíblia descreve ele como duro, grosseiro e insensato, alguém que não ouvia ninguém, que não era ensinável. O próprio significado do seu nome carregava isso, tolo e louco. E em contraste a sua esposa Abigail, que é apresentada como uma mulher sábia, sensata e de bom entendimento. Um contraste tão grande que lembra quase uma história como a Bela e a Fera. Mas aqui não é aparência, é coração. Ele era endurecido por dentro. Davi e seus homens haviam protegido os servos de Nabal no campo. Eles foram como um muro ao redor deles, garantindo segurança a um tempo em que isso era essencial. Só que chega o período da tosquia, um tempo de festa e abundância, e Davi envia mensageiros. Ele não exige nada, ele não impõe autoridade, ele pede com tom de respeito, honrando a vida de Nabal, reconhecendo o relacionamento e esperando uma resposta generosa. No entanto, Nabal responde com desprezo, ignorando completamente tudo o que Davi havia feito. Ele diz: "Quem é Davi?" Como se fosse alguém sem valor. Essa resposta não é apenas uma recusa, é uma humilhação. Aquilo toca em algo profundo dentro de Davi. Depois de tudo que ele havia enfrentado, perseguição, rejeição, pressão constante, essa afronta acende uma reação imediata. Ele se levanta decidido a agir e ordena que seus homens se armem. A intenção era clara, era vingança. E aqui a história nos confronta, porque até alguém que anda com Deus pode em algum momento de dor e cansaço tomar decisões movidas pela emoção. Mas Deus não permite que a história siga por esse caminho. Quando Abigail descobre o que aconteceu, ela age com rapidez. Ela entende a urgência da situação. E assim como Davi teve coragem de confrontar Saul em outros momentos, Abigail também não se esconde atrás de ninguém. Ela não envia recados, ela vai pessoalmente. Ela prepara alimentos, organiza tudo e se apressa ao encontro de Davi antes que algo irreversível aconteça.
Quando ela chega, se prostra diante dele e assume uma posição de intercessão. O respeito e a forma como ela se coloca são impressionantes. Ela chama de Davi de meu senhor várias vezes e se coloca como sua serva, construindo ali uma conexão profunda, logo no primeiro encontro. Essa postura nos lembra, de certa forma, a honra e a submissão que o próprio Davi demonstrava diante de Saul. Então ela fez algo surpreendente, ela assume a responsabilidade pelo erro do seu marido. Ela não errou, mas ela se coloca nessa brecha. E isso lembra atitudes que nós vamos ver mais à frente, lá de servos de Deus como Neemias, que também assume o pecado do povo diante de Deus. E Abigail apela para a misericórdia de Deus, né? E com sabedoria ela traz à memória dele quem ele é e o que Deus ainda fará em sua vida. Ela não apenas resolve um problema, ela protege o futuro de Davi. E aquelas palavras entram fundo. Davi para, reflete, reconhece que Deus a enviou. Ele percebe que estava prestes a agir de forma precipitada, movido por emoção e até por um certo orgulho ferido. Então ele louva a Deus por ter sido impedido. Ele reconhece que foi livrado de agir em sua própria loucura. Abigail, sem dúvida, se torna um exemplo de mulher virtuosa, alguém que, com sabedoria, mudou completamente o rumo de uma situação. Alguns dias depois, Nabal sofre um colapso e acaba morrendo. Sem que Davi precisasse levantar a espada, Deus trouxe justiça. E isso confirma algo importante. Quando tentamos resolver tudo com as próprias mãos, podemos nos antecipar ao agir de Deus. Abigail então passa a fazer parte da vida de Davi, não apenas como alguém que interveio em um momento crítico, mas como uma mulher que com discernimento marcou profundamente essa história, e Davi a toma por mulher. No capítulo 26, a perseguição recomeça. Os zifeus, homens da própria região de Judá, traem Davi novamente e informam Saul sobre seu paradeiro. Saul, que deveria estar focado em proteger o reino e enfrentar os filisteus, continua gastando sua energia perseguindo Davi. Mais uma vez, ele vai atrás dele com 3.000 homens escolhidos. Dessa vez, porém, Davi toma a iniciativa. Ele decide se aproximar do acampamento de Saul à noite. Quando chega lá, encontra Saul dormindo profundamente com sua lança ao lado da cabeça. Era uma oportunidade clara. Seus homens dizem que Deus havia entregue Saul em suas mãos. Mas Davi não se deixa levar pelos argumentos mal interpretados nem por circunstâncias favoráveis. Ele discerne. Ele entende que por mais difícil que fosse, precisava confiar no tempo de Deus. Ele estava disposto a esperar o quanto fosse necessário para viver aquilo que Deus havia prometido. Davi pega apenas a lança e o jarro de água e sai sem tocar em Saul. Mais uma vez, ele escolhe não se antecipar. Existe ali uma parceria entre o agir de Deus e a postura de Davi. Deus o protege e Davi responde com fidelidade. De longe, ele chama Saul, mostra a lança e prova que teve a chance de matá-lo, mas não fez isso. E chama Saul de meu senhor várias vezes, mantendo uma postura de honra, mesmo sendo perseguido. Saul mais uma vez se emociona, reconhece que agiu como louco, confessa, mas não há mudança real. Seu coração já estava endurecido a ponto de se acostumar a admitir erros sem verdadeiramente se arrepender. E ali acontece algo marcante. É a última vez que Saul e Davi se encontram pessoalmente. A partir desse momento, os caminhos deles seguem separados. O que faz Saul parar de perseguir Davi não é o arrependimento, é a distância. Davi decide sair do território. No capítulo 27, vemos um Davi cansado. Depois de tanto tempo fugindo, ele chega ao seu limite emocional e decide por conta própria ir para a terra dos filisteus. Ele vai até Aquis e passa a viver ali. É um momento delicado porque Davi, o ungido de Deus, agora habita em território inimigo. Ele recebe a cidade de Ziclac e começa a viver ali com seus homens.
Durante esse período, Davi realiza ataques contra povos inimigos de Israel, mas apresenta esses movimentos de forma estratégica a Aquis. É uma fase marcada por tensão, onde a sobrevivência e propósito se misturam. E isso mostra algo muito real. Até pessoas chamadas por Deus podem, em momentos de desgastes, tomar decisões movidas pelo cansaço. Foram anos assim. Anos sendo perseguido, vivendo como fugitivo, sendo tratado como criminoso pelo próprio rei, mesmo tendo sido ungido. Um processo longo onde Deus foi refinando o caráter, a visão e o coração de Davi. Muitos dos salmos mais profundos nasceram nesse tempo. Enquanto isso, Saul segue em outra direção. Um líder que perdeu o alinhamento com Deus, mas continua tentando sustentar a posição. Não sabemos até que ponto ele tinha consciência de que o Espírito de Deus já não estava com ele como antes, mas suas atitudes revelam um afastamento cada vez maior. Um líder ferido passa a manipular, controlar e agir com medo. Mais adiante, veremos Saul diante dos filisteus completamente paralisado, porque o Senhor já não respondia mais. Ele busca direção, mas já é tarde. Ele insiste, procura respostas onde não deveria, e isso revela o quanto o coração pode se endurecer quando rejeitamos a voz de Deus por muito tempo. Em seu desespero, Saul chega ao ponto de procurar uma médium em Endor para tentar consultar o espírito de Samuel, algo que o próprio Deus havia proibido. A incoerência chega a um nível profundo. Ele invoca o nome do Senhor, mas pratica aquilo que o Senhor condena. Esse momento revela o quanto alguém pode se afastar espiritualmente a ponto de buscar direção fora de Deus. A paciência de Deus é grande, queridos, mas existe um limite quando não há arrependimento verdadeiro, e as consequências chegam. O desespero de Saul leva ele a ter atitudes extremas, até mesmo jejuar, mas não por devoção sincera, mas por medo e angústia. Esses capítulos mostram que o maior campo de batalha não está fora, mas dentro de nós. Na forma como reagimos, nas decisões que tomamos sob pressão, no quanto confiamos em Deus quando tudo parece incerto. E ainda assim, Deus continua conduzindo a história, corrigindo caminhos e formando corações. Essa história nos deixa algo muito profundo. Nem sempre o perigo do inimigo está fora. Davi venceu batalhas externas, mas também precisou aprender a vencer os seus impulsos, sua emoção e o seu medo. E Deus, com paciência, foi moldando, tratando, alinhando o coração dele, porque o chamado não é sustentado apenas por unção, mas por caráter. Davi foi um rei escolhido por Deus, mas ainda era humano, ainda falhava, ainda precisava ser transformado. Mas a sua história aponta para um rei perfeito, Jesus Cristo, aquele que nunca se deixou levar pela emoção, nunca se desviou pelo medo, nunca tomou decisões fora da vontade do Pai. E hoje ele continua nos chamando não para uma obediência pela metade, mas para um coração inteiro rendido a Ele. Que hoje a gente possa escolher ouvir a voz de Deus, mesmo quando tudo ao redor pressiona, e confiar que Ele está nos formando em cada detalhe. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Que o Senhor nos dê um coração sensível para ouvir, obedecer e permanecer na vontade dEle todos os dias. Até amanhã. Um grande abraço.